Quais são os nomes de Deus? Deus tem nome? Essa é a pergunta para nós. Eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo mais edificado e vai aprender os nomes de Deus. Então, vem comigo, fica até o fim que Deus vai falar com você nesse momento. Os nomes de Deus são fundamentais para que possamos conhecer mais sobre Ele. Muitas pessoas se perguntam se Deus tem um nome, e a própria Bíblia responde a essa pergunta de forma bastante extensiva, nos fornecendo aí importantes nomes e listas e títulos de nome de Deus. E qual é a importância dos nomes de Deus? Diferente do que geralmente acontece na atualidade, os nomes da antiguidade não serviam apenas para distinguir uma pessoa de outra, mas era uma expressão da própria pessoa em si, refletindo sua natureza, a importância e posição. Por conta desse princípio, às vezes um nome poderia ser entendido como sendo uma bênção ou uma maldição, bem como não era raro que alguém mudasse de nome devido a algum acontecimento extraordinário. É muito importante conhecermos os nomes de Deus, pois eles simplesmente revelam quem é Deus, ou seja, Deus se revela através de seus nomes e títulos, de forma que tais nomes nos levam a conhecer e admirar os seus atributos, que também são inseparáveis de sua pessoa. E qual é o nome de Deus? O nome pessoal de Deus é Yahvé. Os judeus da antiguidade consideravam esse nome tão sagrado que deixaram de pronunciar. Hoje também não sabemos exatamente qual é a pronúncia correta desse nome, mas provavelmente sua vocalização seja Yahvé, transliterado para o português como Jeová ou Javé. Por isso que tem muita gente, que fala assim: ô Jeová, dá vitória pro teu povo, ó Deus Todo-Poderoso. Então, assim, tem vários nomes, Yeshua HaMashiach, que significa Jesus Cristo. Então, os nomes de Deus, eles têm que ser conhecidos por nós, para que nós venhamos, quando alguém falar Yahvé, está falando de Jeová, Jeová é o nosso Deus. E Yeshua HaMashiach é Jesus Cristo. E além desse nome principal, encontramos vários outros nomes que se referem a Deus. Geralmente, esses nomes são classificados em títulos e nomes próprios. Temos termos genéricos, descrições em termos pessoais. E as listas dos nomes de Deus. Antes de apresentarmos aí uma lista dos principais títulos e nomes de Deus na Bíblia, vale aí destacar os termos Pai, Filho, Espírito Santo, que expressa a verdade de que a unidade de Deus existe uma diversidade de pessoas divinas, ou seja, o único Deus que há em três pessoas. Aqui também podemos destacar o nome de Jesus e as palavras Cristo e Messias. Jesus no hebraico e no aramaico, como eu falei para vocês, significa Yeshua, Y-E-S-H-U-A. E no grego, Leshou significa Jeová, é a salvação, ou simplesmente Salvador. Cristo no grego é o Messias, no hebraico significam ungido, aplicados a Jesus. Esses termos significam que ele é o ungido, prometido por Deus nas Escrituras. A seguir, vamos apresentar listas de vários nomes e títulos e termos empregados nas Escrituras para se referir ao Deus verdadeiro, acompanhados como necessário de seus respectivos significados. Yahvé, transliterado para Jeová, ou Javé, que significa eu sou o que sou. Leia livro de Gênesis, capítulo 3, versículos de 13 ao 14. Iá, essa é a forma abreviada de Yahvé.
geralmente pode ser encontrada no livro de Salmos. Além disso, essa palavra também está presente na composição do termo aleluia, que significa louve ao Senhor, né? Ei, um termo muito antigo para se referir a Deus. É a palavra mais comum nas línguas semíticas para se referir à sua divindade. Sua forma plural é Elim. Geralmente, quando essa palavra é utilizada para se referir a Deus no Antigo Testamento, ela é acompanhada de um complemento formado em um nome composto, como, por exemplo, El Shaddai. Agora vamos para o Elohim. É uma palavra hebraica que significa Deus. Elohim significa Deus. Essa palavra está em sua forma plural, mas quando aplicada como referência a Deus, o plural deve ser entendido como plural de intensidade, ou seja, com relação a Deus de Israel. Ela não significa deuses com letra minúscula, mas unicamente Deus, enfatizando sua grandiosidade. A forma singular de Elohim e Elohá, utilizada principalmente pelo escritor do livro de Jó. Yelar é uma palavra aramaica utilizada para se referir a Deus nos trechos do Antigo Testamento que foram escritos em aramaico, nos livros de Esdras e Daniel. E Adonai, uma palavra hebraica que está em sua forma plural, denotando intensidade, significa soberano, senhor ou amo. Também aparece na forma apelativa, meu Senhor. Essa palavra é amplamente utilizada nas escrituras, a sua forma singular e Adon. Saibamos que nós, cada vez mais, estamos aprendendo os nomes de Deus nesse momento. E agora nós temos Theos. Essa palavra grega é muito utilizada no Novo Testamento, traduzida como Deus. E Upsisto é assoletrada assim, Hupsistos. É uma palavra grega utilizada pelos escritores neotestamentários, que significa digníssimo. Olha essa palavra aí, tá? Significado digníssimo. Ela geralmente é traduzida como altíssimo. E agora vem essa, Pantocrator, né? Soletrada assim, Pantokrator. É um termo grego utilizado no Novo Testamento para se referir ao Deus onipotente. A Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, também utiliza esse termo para traduzir o significado do Todo-Poderoso. Kyrios, que é Kyrios, mais uma palavra grega, amplamente utilizada pelos escritores bíblicos do Novo Testamento, principalmente para se referir a Jesus. O seu significado genérico pode se referir-se a um homem poderoso, como a divindade, né? Na Septuaginta utiliza muito esse termo para traduzir em hebraico Yahvé. Agora vamos para Despotes, Despotes, uma palavra grega utilizada tanto no Novo Testamento quanto na Septuaginta para se referir a Deus, transmitindo o significado de Senhor, dono ou mestre. O significado original desse termo não deve ser confundido com a sua aplicação negativa na atualidade. E os principais títulos e compostos nomes de Deus são esses. Primeiro, Yahvé Jireh significa o Senhor proverá. Leia Gênesis 22, 13 ao 14. E Yahvé Sabaoth significa o Senhor dos exércitos. Leia Salmos 24, versículo 10. Yahvé Tsiniqueno significa Senhor, justiça nossa. Jeremias 23, versículos 5 e 6.
Yahvé Nissim significa o Senhor é minha bandeira. Yahvé Rafá significa o Senhor que sara. Êxodo 15, versículo 26. Yahvé Shalom significa o Senhor é paz. Por isso que quando alguém fala assim, Shalom, está falando a paz, né? E pode ler também aí Juízes 6, 24. Yahvé Raá significa o Senhor é o meu pastor. Leia Salmos 23, versículo 1. Yahvé Chamar significa o Senhor está presente. Significa o Senhor está presente. Leia Ezequiel 48, o versículo é o 35. E Yahvé Kadesh significa o Senhor que vos santifica. Êxodo 31, 13. E o Yahvé Elohim. Elohim significa o Senhor é altíssimo. Leia Salmos 7, versículo 17. E por último, Yahvé Elohim Israel significa Senhor de Israel. Yahvé Elohim Israel. Leia Salmos 59, versículo o 5. E também temos aqui El Shaddai, significa Deus Todo-Poderoso, né? Leia Gênesis 17:1. E Elohim significa Deus Altíssimo, leia Gênesis 14, versículo 18 ao 20. E El-Olah significa Deus Eterno, El-Olam, né? Espero que eu tenha falado o nome certo aí. Gênesis 21, 33. E El-Roi significa Deus que vê. Gênesis 16, versículo 13. E Elohim Israel, né? Significado Deus é o Deus de Israel. E também temos outras descrições sobre os nomes de Deus. O Santo de Israel, no original, né? Israel foi utilizado pelo profeta Isaías, né? Isaías capítulo 1, versículo 4. E o poderoso de Israel, no original, Avim Israel, Isaías capítulo 1, versículo 24. E a força de Israel, no original, Netzai, Netzan, Israel, foi empregado pelo profeta Samuel. 1 Samuel 15, 29. E ancião de dias, né? Tem muitas canções que falam aí, anciãos de dias, o amado que virá, o seu nome é luz. Então, muitas pessoas têm composto suas canções através desses nomes de Deus. Como eu falei, ancião de dias, no original, no aramaico, Antiki Yomi. Essa foi a expressão empregada pelo profeta Daniel para se referir a Deus em seu trono como supremo juiz. Daniel 7, versículo 9 ao 22. E nesse mesmo contexto, Daniel também utilizou termos aramaicos como Ilaia, que significa altíssimo. Tem vários L's aqui, tem 3. E é muito importante saber os nomes de Deus, né? Estamos aqui também a descrição de rocha, traduz os termos hebraicos Sur, Deuteronômio 32, versículo 4, Selá, Salmo 18, versículo 2. Rei, na antiguidade era comum se referir à sua divindade como rei, o Deus de Israel, apresentado diversas vezes como verdadeiro rei do universal. Lê Isaías 6, de 1 a 5. Juiz, o Deus verdadeiro é apresentado nas escrituras como juiz supremo. Gênesis 18, 25, Salmos 50 e Atos dos Apóstolos 10, 42. Pastor, era comum que reis da antiguidade se denominassem pastores, no sentido de expressar seu governo benevolente. A Bíblia compara Deus como a figura de um pastor e apresenta Deus como um pastor de Israel.
de Isaías 40, versículo 11. No Novo Testamento, Jesus Cristo é denominado como o grande pastor de suas ovelhas. Lê Hebreus 13, 20. É o primeiro e o último. Esse título denota a eternidade e a soberania de Deus e é aplicado tanto no Antigo Testamento, como no livro de Isaías 44, 6, como no Novo Testamento, da forma grega alfa e ômega, inclusive refere-se a Cristo. Muitos outros termos são aplicados pelos escritores bíblicos para se referir a Deus, como leão, Deus dos deuses, leia Isaías 31, versículos 4 e 5, e Deus invisível, Deuteronômio 10, 17, santo, Colossenses 1, 15, e Isaías 40, 25, Deus zeloso, Josué 24, 19, Criador, Romanos capítulo 1, versículo 25, Oleiro, Romanos 9, 20, Senhor dos senhores, Salmo 136, versículo 3, fogo consumidor, Hebreus 12, 29, Redentor, Jeremias 50, 34, libertador, 2 Samuel 22, 2, Salvador, Isaías 45, 21, torre forte é o nome do Senhor, Provérbios 18, 10, refúgio, Salmo 59, versículo 16, escudo, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 3, esconderijo, Salmo 32, versículo 7, sol, Salmo 84, versículo 11, amparo, Salmo 18, versículo 18, orvalho, Oséias 14, 5 e muitos outros. Realmente é bem difícil catalogar aí todos os títulos e descrições de palavras e nomes utilizados para se referir ao Deus da Bíblia. No entanto, todos os títulos e nomes de Deus expressam diferentes aspectos, a plenitude, o poder, a força e a majestade, grandiosidade e os demais atributos indestrutíveis do nosso Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então, nesse vídeo, você aprendeu os nomes de Deus. Agora já não é mais desconhecido para você os nomes de Deus. E eu quero aqui colocar, para você também estar vendo aí nos cards, sobre uma playlist Quem é Jesus? Uma pequena playlist. Quero que você veja, você escute novamente esses vídeos, tá? Sobre quem é Jesus. E foi muito bom aprender junto com vocês os nomes de Deus. E que Ele te abençoe e Ele te guarde. E sempre Ele é o teu Jeová Jireh, Ele é o teu Deus da providência, Ele é o teu Jeová Nissim. Ele é para você. O Senhor é a sua bandeira. Então, que Deus te abençoe. Shalom, shalom para cada um de vocês.